Nessa videoaula faremos a correção da atividade envolvendo a probabilidade do evento complementar e a probabilidade da interseção de eventos. A primeira questão: seja o lançamento de dois dados. Calcule a probabilidade de que o máximo entre os dois resultados seja maior ou igual a 3. Aí tinha uma sugestão: considere o evento E como sendo o máximo entre os dois resultados é maior ou igual a 3 e considere o evento complementar o máximo entre os dois resultados é menor do que 3. Bem, se lançarmos dois dados, nós vamos ter o seguinte: nós temos que o número de elementos do nosso espaço amostral vai ser 6 vezes 6, porque em cada um dos dois dados pode sair 6 resultados diferentes. Daí então nós teremos que o nosso espaço amostral ele terá 36 elementos. Bem, o evento complementar que eu vou considerar é que o máximo entre os dois resultados obtidos no lançamento dos dois dados, ele é menor do que 3. Dessa forma, então, nós vamos ter que o evento complementar ele vai ser formado por esses pares. Os pares, que são os conjuntos de resultados no lançamento dos dois dados, que não são maiores do que 3, ou seja, na verdade que são menores do que 3, são os pares 1 em 1, ou seja, 1 em cada dado, 1 em 2, 2 em 1 e 2 em 2. Se nós pegarmos esses quatro pares aí, a gente pode perceber que o maior entre os dois números de cada par é menor do que 3. O máximo aí é 2. Dessa forma, então, o número de elementos do nosso evento complementar é 4 elementos. Daí, então, a gente pode escrever que a probabilidade do evento complementar é o número de elementos do evento complementar sobre o espaço amostral. O que vai me dar, então, a probabilidade de 4 sobre 36. Simplificando por 4, nós temos a probabilidade de 1 nono. O que é isso? No lançamento de dois dados, nós temos 1 nono de probabilidade de que o maior entre os dois resultados ele é menor do que 3. Bem, agora então vamos pegar o complemento dele. O complemento desse aí, é o máximo entre os dois resultados é maior ou igual a 3. Pela fórmula da probabilidade do evento complementar, nós temos que a probabilidade do evento é 1 menos a probabilidade do complementar. Dessa forma, então, isso vai ficar 1 menos 1 sobre 9. Esse 1 inteiro eu coloco como sendo 9 sobre 9, menos 1 sobre 9, isso vai dar, então, 8 sobre 9. Portanto, a probabilidade que nós temos de, no lançamento de dois dados, o maior entre os dois resultados ser maior ou igual a 3 é a probabilidade de 8 sobre 9. A segunda questão: quais itens apresentam eventos independentes? No item A, jogar uma moeda 2 vezes consecutivas. No item B, retirar sem ver uma bola de uma urna com 10 bolas de 3 cores diferentes e sem reposição, retirar outra da mesma cor que a primeira. O item C, lançar um dado cúbico não viciado 3 vezes consecutivas e obter, na face voltada para cima, um número maior ou igual a 4. O item D, sortear uma ficha com um número par de 10 fichas numeradas de 1 até 10 e sem reposição, sortear uma outra ficha também com um número, agora com um número ímpar. A letra E, nascimento de um filhote fêmea após ter nascido um macho. O que a gente percebe? Eventos independentes, nós sabemos que são aqueles que a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro e vice-versa. Bem, dessa forma, são independentes os eventos dos itens A, C e E. Por que são independentes? No item A, por exemplo, o resultado que sai do segundo lançamento da moeda não depende do resultado do primeiro lançamento. O item C, por exemplo, o resultado que sai no terceiro lançamento do dado não depende, por exemplo, do resultado dos dois primeiros, por exemplo, né? E no item E, o sexo do filho não depende de se é o primeiro filho, o segundo ou o terceiro, e vice-versa, e assim por diante. Então, os eventos A, C e E, eles são independentes. Já os eventos dos itens B e D, eles são dependentes. Por quê? Porque as retiradas são sem reposição.
Se são sem reposição, por exemplo, no item B, a cor da bola da segunda retirada, a chance dela sair vai depender de essa bola ter saído ou não na primeira retirada. Porque se ela já tiver saído, a chance vai ficar menor, porque tem menos bola lá daquela cor. E assim por diante. De maneira a gente pode dizer com relação ao sorteio das fichas. A chance de você retirar a segunda ficha ímpar vai depender do que você retirou na primeira ficha. Porque se a primeira ficha tiver sido ímpar, a segunda ficha vai ter menos chance de sair. Por isso, nos itens B e D são eventos dependentes e nos itens A, C e E são eventos independentes. Está explicando só o que eu acabei de falar, que nos itens B e no item D, o resultado que sai na primeira vai interferir no resultado da segunda e assim por diante, por isso que são dependentes. Terceira questão. Ao lançar 4 vezes uma mesma moeda, determine a probabilidade de se obter coroa em todos os lançamentos. Vamos interpretar. Coroa em todos os lançamentos quer dizer que é coroa no primeiro lançamento, coroa no segundo lançamento, no terceiro e no quarto. Como eu estou utilizando o I, isso é probabilidade da interseção. Em qualquer lançamento, a chance de obter coroa é 1/2. E no caso aí, são eventos independentes, porque o resultado do segundo lançamento, por exemplo, não depende do resultado do primeiro. Assim, então, aplicando a probabilidade da interseção de eventos, isso vai ficar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. O que dá, então, a probabilidade de 1 sobre 16. Então, essa é a chance de a gente obter coroa em todos os lançamentos de uma moeda, repetidos aí por 4 vezes. A quarta questão. Um casal pretende ter 4 filhos. Determine a probabilidade de os 2 últimos filhos do casal serem meninos, sabendo que os 2 primeiros são meninas. Se liguem, sexo de filho não depende se é o primeiro, o terceiro ou o quinto filho. Então essa história aí de dizer que os 2 primeiros são meninas, isso é só para lhe confundir, isso não interfere em nada. O que nós queremos? Nós queremos que o terceiro e o quarto filho do casal seja do sexo masculino, seja menino, certo? Então isso é a probabilidade da interseção, terceiro e quarto, é uma interseção. Em qualquer que seja a ordem de nascimento do filho, a chance dele ser menino é de 1/2. Então, fazendo aí a probabilidade da interseção, nós vamos ter que a probabilidade de A interseção com B, ou seja, a chance do terceiro e do quarto ser homem, é a probabilidade do terceiro ser homem vezes a probabilidade do quarto ser homem, que vai ficar então 1/2 vezes 1/2, ou seja, 1/4 de probabilidade. Logo, a chance do terceiro e do quarto filho desse casal ser homem é de 1/4, independente do sexo dos 2 primeiros. A quinta questão da VUNESP de São Paulo. Em uma gaiola estão 9 camundongos, rotulados de 1 até 9. Selecionando-se conjuntamente 2 camundongos ao acaso, todos eles têm igual probabilidade de ser escolhidos. A probabilidade de que na seleção ambos os camundongos tenham rótulo ímpar é quanto? Bem, nós queremos que o primeiro e o segundo camundongo tenham rótulo ímpar. E são eventos que a gente vai calcular a interseção entre eles. Bem, vamos imaginar o seguinte. A probabilidade de o primeiro camundongo ter rótulo ímpar, que eu vou chamar de probabilidade de A, é 5 sobre 9. Porque de 1 até 9 tem 5 números ímpares. A probabilidade de que o segundo camundongo tenha rótulo ímpar, ela vai ser 4 sobre 8. Ué, por quê? Pelo seguinte, não tem reposição de camundongo. O que eu escolhi primeiro, ele não volta para a gaiola. Então, quando eu vou retirar o segundo, só existem lá 8 camundongos, porque eu já retirei um. Desses 8, se o primeiro tinha rótulo ímpar, então agora restam só 4 de rótulo ímpar. Então vamos pegar a probabilidade da interseção, é o produto entre elas. Então você vai multiplicar 5 sobre 9 por 4 sobre 8. Multiplicando então dá 20 sobre 72, que ao simplificar por 4, eu tenho então 5 sobre 18. 5 dividido para 18 dá 0,2777, ou seja, aproximadamente 27,7%, e o item correto é o item D. Sexta questão, da FUVEST de São Paulo.
Uma urna contém 3 bolas, uma verde, uma azul e uma branca. Tira-se uma bola ao acaso, registra-se a cor e coloca-se a bola de volta na urna, ou seja, tem reposição. Repete-se essa experiência mais 2 vezes. Qual é a probabilidade de serem registradas 3 cores distintas? Bem básica e bem legal essa questão. Pensem, se eu quero registrar 3 cores distintas, a segunda bola ela não deve ter a cor da primeira. Ou seja, a segunda bola tem que ter cor diferente da primeira bola. E a terceira bola ela tem que ter cor diferente da primeira e da segunda. Isso é a condição para nós obtermos 3 bolas de cores distintas. Pensemos o seguinte, a probabilidade de a segunda bola ser de cor diferente da primeira é 2/3. Vamos lá, 3 bolas, uma de cada cor, você retirou a primeira. Então, para a segunda bola ser de cor diferente da primeira, nós temos 2 cores diferentes disponíveis, de um total de 3, porque houve reposição de bolas. A probabilidade de a terceira bola ter cor diferente da primeira e da segunda é de 1/3. Mas por que 1/3? Nós já retiramos 2 bolas, são de 2 cores diferentes. São apenas 3 cores diferentes. Se 2 cores já saíram, a terceira bola só resta uma opção de cor diferente, um total de 3. Bem, como aí se trata de probabilidade da interseção, porque eu tenho que ter a segunda de cor diferente e a terceira de cor diferente, então é só pegar e multiplicar as probabilidades. Isso vai ficar 2/3 vezes 1/3, o que me dá então a probabilidade de 2/9. Então essa é a chance de nós retirarmos essas bolas da urna com reposição e todas 3 terem cores distintas. Bem, com isso a gente chega ao fim, de mais essa videoaula. Nós voltaremos logo após com outra videoaula com a continuação dos nossos assuntos. Até lá!